Olá, continuando aqui a nossa vontade de divulgar a doutrina espírita, na última gravação que a gente fez, eu disse que Jesus era um dos espíritos mais importantes que já passaram pelo planeta Terra. E eu não sei por que eu disse isso, porque nós estudamos na doutrina espírita, logo desde o começo a gente já vai dando um valor muito grande a Jesus e compreendendo que ele não é um dos maiores, ele é o maior espírito, mais iluminado, de mais sabedoria que já esteve aqui no nosso planeta. Nós aprendemos também na doutrina que ele é o governador do nosso planeta. E voltando um pouco assim lá na Gênesis, também a Gênesis é uma obra da doutrina espírita, há mais ou menos 4 bilhões e meio, 5 bilhões de anos atrás, houve uma explosão no Sol. Dessa explosão, um pedacinho lá saiu e ficou girando ali em torno do Sol até esfriar, e isso é o princípio do planeta Terra. E eu estou falando isso exatamente porque, segundo Emmanuel, no livro dele A Caminho da Luz, Jesus era um dos espíritos, dos grandes espíritos, muito sabedores, de muito conhecimento e muito poder. Jesus estava ali junto nessa explosão, nessa formação do planeta, como também nos projetos que tinham ali para o planeta. Por exemplo, Emmanuel fala lá que até a temperatura para criaturas que iam habitar o planeta bilhões de anos depois já estaria projetada ali a temperatura que a atmosfera comportaria ou manteria uma temperatura, entre outros planejamentos que aconteceram. No livro A Caminho da Luz a gente encontra lá bastante coisa a respeito da formação e do princípio de tudo. Mas eu estou dizendo isso exatamente para a gente botar uma ideia aqui na nossa cabeça, que a gente não pensa muito nesse negócio de espírito, de alma, e isso é fundamental para o nosso conhecimento, para nossas vidas, para os nossos projetos, né? Então, há 5 bilhões de anos atrás, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus Cristo já era Jesus Cristo, já tinha uma condição de ser entregue para ele um planeta, para ele governar, espíritos que viriam ali para ele orientar e conduzir e ensinar-nos a amar, né? Então Jesus não é o espírito, um dos grandes espíritos. Para nós que estudamos mais e confiamos nas coisas que estudamos, Jesus é o nosso governador, o maior espírito que já passou pelo planeta Terra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo, porque o Evangelho começa para ensinar exatamente a quem não tem nenhuma noção. Então, os capítulos, sabedoria do Allan Kardec também, os capítulos são montados de forma a quem não sabe nada, deixa eu conhecer essa doutrina. E começa a ler os primeiros capítulos do Evangelho, é tudo uma apresentação, tudo uma entrada, não tem lições para quem é incapaz, para quem não é incapaz, assim, desconhece, aí chega lá falando de assuntos que desconhece, que não acredita. Ele começa procurando trazer uma base, né? Então, logo nos primeiros, não sei se é no capítulo 1 ou no 2, nos primeiros capítulos já vem dizendo ali que Moisés veio nos ensinar a respeito de um Deus único. Ele veio trazer essa ideia para o mundo de um Deus só, porque era uma confusão, adorava-se para todo lado e não tinha-se uma noção. E era necessário saber que tinha uma lei, que tinha alguém de olho, que tinha alguém lá na época de Moisés sério, bravo e que castigava, que punia. Moisés veio e trouxe essa ideia, trouxe esse fundamento necessário para aquela época lá. A partir daí a coisa foi andando e Moisés criou diversas leis também para aquele tipo de pessoa que tinha lá, que habitava o planeta mais ou menos eu acho que 4.000 anos atrás. Então, Moisés traz toda a necessidade
para aquele momento. 2000 anos depois vem Jesus e com ensinamentos já. Outra coisa que também está escrito no Evangelho é: não vim destruir a lei, porque criou-se lá uma ideia de que Jesus estava querendo desmanchar o que Moisés tinha ensinado, estava querendo mudar a lei, tanto que Paulo de Tarso, um profundo conhecedor e que respeitava, adorava as leis de Moisés, seguia-lhe seriamente. Quando aparece Jesus, ele fala: esse cara quer derrubar Moisés, e aí ele se põe contra o cristianismo, contra tudo que vinha de Jesus, até conhecer Jesus, até entender o que acontecia, e aí ele é hoje, a gente estudando, vê que ele foi um dos responsáveis por se ter hoje o Evangelho, os ensinamentos de Jesus terem sido divulgados e mantidos, é graças ao esforço e ao sacrifício de Paulo, um inimigo que ao enxergar se modifica e vai fazer essa divulgação. Então, esses ensinos de Jesus tiveram sempre muito valor e necessitava da sua continuidade, do esforço de todos os apóstolos para manter aquilo ali aceso, manter aquilo ali vivo, que foi feito muita coisa para ver se acabava com essa ideia de cristianismo, todos aqueles ensinamentos de Jesus, de moral, de respeito ao próximo, de igualdade de todos, sermos todos irmãos, todos filhos de Deus. Isso tudo tinha que acabar. Existiam ali cada um já tinha as suas posições que já estavam garantidos ali naquela posição, e os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todo mundo já estava ali garantido. E os coitados de quem era sofrido, pobre, escravo, já estavam também garantidos como escravos e sofredores, e não queiram nada da vida porque vocês nasceram para servir. Então Jesus vem modificar tudo isso, e muita coisa foi feita para tentar abafar esses ensinamentos, mas como a gente viu, pela grandeza e sabedoria de Jesus, que a gente vai observando, nasce numa manjedoura, sozinho ali, pobre, sem poder nenhum, viveu ali sua vida, trabalhou com seu pai, e por 3 anos ele traz todo o conhecimento, toda a sabedoria, todos os exemplos dele de bondade, de amor. Ele faz isso e muda a história do mundo. O mundo passa a contar o tempo a partir dele. Tamanha a importância que tem, tamanha a sabedoria, a capacidade, a autoridade, o poder que ele tinha, não poder de amor, poder de palavras, poder de conhecimento e de sabedoria. Então, Jesus Cristo vem ensinar para nós ali esse Deus de amor, essa igualdade entre nós. E, continuando no estudo do Evangelho, ali no seu princípio, como eu estou falando, falou em Moisés, depois fala no Cristo, o que Moisés veio fazer, o que o Cristo veio fazer, e coloca como terceiro o Espiritismo, porque Jesus, conta na Bíblia, no capítulo 16 do Evangelho de João, que Jesus falando lá com os apóstolos, que ele ia ter que ir embora, ia deixar ali a vida, dando ali a sua explicação que ele ia se afastar. Ele fala no versículo 7, ele fala que é necessário que eu me vá. Não vou repetir as palavras da forma que estão escritas lá, porque eu não lembro, mas ele fala: é necessário que eu me vá, mas eu indo, eu tudo vou preparar e vou enviar a vocês um Consolador, alguém que há de consolá-lo. E lá mais à frente, no versículo 14, ele fala assim: ele virá me glorificar e falar do que eu tenho sempre dito, ou alguma coisa assim. Então, a gente vendo ali, vê que a promessa de Jesus, ao olhar esse capítulo da Bíblia, como eu disse, o 16 do Evangelho de João, a gente vê ali Jesus preparando alguém que ia continuar, alguém viria que ia continuar o que ele tinha começado. E o Espiritismo se coloca nessa posição, não é de Allan Kardec, como eu já disse lá atrás, é uma doutrina trazida por espíritos de luz, espíritos de sabedoria, orientados pelo Espírito de verdade. Então, esse Espírito de verdade, inclusive,
muitos de nós do Espiritismo acreditamos seja ele, Jesus Cristo, o Espírito de verdade. Que ali, Allan Kardec, ele se diz, ele assina várias mensagens, várias instruções como Espírito de verdade, mas pela forma de falar e tudo, muitos espíritas acreditam, seja, não que isso vai fazer alguma diferença para a nossa confiança, para o nosso... Só para a gente saber mesmo que existe a grande possibilidade de ter sido o próprio Jesus quem acompanhou e orientou a tudo que Kardec foi fazendo ali. Então hoje eu vim até aqui falar de Jesus, porque para nós, uma base, uma noção das coisas, como eu tenho sempre dito, dos caminhos que a gente vai escolhendo, que a preocupação aqui é sempre o Espírito, os ensinamentos de Jesus são com o nosso espírito, o Espiritismo, a doutrina espírita a preocupação, é o Espírito, e a gente traz outra coisa para o nosso raciocínio, imaginando que há 5 bilhões de anos atrás, depois vocês pensem um pouquinho, que sejam 5 bilhões de anos, Jesus já era Jesus, o que significa que ele é muito mais velho do que 5 bilhões de anos atrás. Ele já tinha feito o seu progresso. Ele não é nenhuma produção, uma criação exclusiva. Vou fazer um modelo único aqui, Deus falar isso. Eu vou fazer um modelo único, exclusivo. Não. Jesus é um irmão nosso, uma criatura, um espírito criado simples e ignorante, que foi aprendendo, vivendo, deve ter sofrido muitas coisas, errado muitas vezes, e alcançou, então, mais uma razão para a gente admirar e ter como guia e modelo um espírito que já avançou tanto assim na sua jornada evolutiva. Então, Jesus Cristo é o nosso exemplo maior, a nossa inspiração maior, e nós, baseando ali nas suas palavras, a gente vai dando valor às nossas vidas, porque pensando nisso, que sejam 5 bilhões de anos, uma vida não significa muita coisa, 100 anos, 80 anos, não quer dizer que a gente deva desvalorizar a nossa vida. Nós temos que aproveitar a nossa vida, mas aproveitar para crescer, para modificar coisas dentro de nós. Essa era a ideia de Jesus, nos ensinar a amar o nosso próximo, amar até os inimigos. Essa é a ideia da doutrina espírita, quando ela fala que vai restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido, nos orientar a não ficarmos perdendo tempo, a não ficarmos nos endividando, não ficarmos nos entregando aí a vaidades, a umas coisas tão pequenas. Pensem o que sejam muitas e muitas vezes. A gente vai viver eternamente, a gente nunca mais vai acabar. A partir do momento que nós somos criados, nunca mais a gente vai deixar de existir. Nós vamos existir eternamente. Então a gente tem a opção de estar sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre se melhorando, buscando os defeitos e procurando vencê-los, e não ficar vivendo aí com pessoas que não pensam, não enxergam o seu futuro, as suas necessidades. Então a gente vai falar mais a respeito, o tempo aqui chegou no limite, então eu vou agradecer mais uma vez aqui a essa oportunidade, essa ideia que eu tive de começar a falar um pouquinho da minha forma de enxergar a doutrina que eu tenho estudado. Tá? Muito obrigado a todos.